É isso aí, galera. Vamos que vamos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Live número 65 na área. Bora que bora. Isso aí, pessoal. Hoje conseguindo começar um pouquinho mais cedo. 8h23 da manhã, dia nublado em São Paulo. Parece que hoje vai ser aquele dia frio e chuvoso. Mas vamos lá, vamos esquentar o dia aqui falando dos nossos fundos imobiliários hoje, dia 25. Hoje, alguns gigantes aí pagam dividendos, né? Então, a gente tem hoje aí a LZR anunciando dividendos, tá? Fundo aí, anunciando não, né? Pagando dividendos. O fundo tá pagando aí 73 centavos. A gente tem BTLG também pagando dividendos hoje, 76 centavos por cota. A gente tem aí alguns fundos da Suno também pagando dividendos hoje. A gente tem Snag 11 pagando dividendos hoje, 10 centavos por cota. SNCI pagando 95 centavos. Né? A gente tem o Snell 11, inclusive. O Snell, ele entrou, ele fechou aí nas máximas históricas, tá? Justamente, até vou comentar um pouco sobre, depois de ter entrado ali no índice da FTSE, esse índice global que sai lá no comunicado dos fundos lá do Credit Suisse. Então, o Snell também entrou pagando 1,55 por cota hoje. SNFF pagando R$1. A gente tem também SNID 11 pagando R$1, fundo de infra da Suno. E a gente tem o nosso XPML que está mantendo ali o patamar mais alto de distribuição, pagando 92 centavos por cota. Boa. Então hoje a gente tem aí alguns pagadores, tem XPIN também, ó, 62 centavos. Então a gente tem aqui alguns fundos grandes fazendo pagamento hoje, né? Então a gente já está aí caminhando para o final do mês. Então na semana que vem a gente já vai ter ali quanto que os fundos vão pagar, quanto que cada fundo vai pagar. E aí a gente ainda tem pagamento de dividendos rolando nesse mês. Boa, galera. Falando em dividendo, ontem eu tava fazendo alguns estudos e tudo mais, e daí eu tava lá no evento de criptomoeda, e aí lá no Coffee Break eu tava lendo uma notícia sobre o HGBS. O HGBS é um fundo da Hedge Investments que investe em shopping, beleza? Hoje o fundo conta com 19 shoppings na carteira. E aí eu tô aqui com a planilha de fundamentos, tá? Inclusive, quem nunca leu uma planilha de fundamentos, quem nunca abriu uma planilha de fundamentos, recomendo, tá? Para quem não sabe, a planilha de fundamentos é isso daqui, tá? Onde a gestora consolida mais informações sobre os ativos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô na aba de fluxo de caixa dos ativos, né? Então ele está mostrando a receita operacional líquida de cada ativo que está na carteira do HGBS. E aí detalhando por ativo, quanto que teve de aluguel, complementar, outras receitas e tudo mais, as despesas. E aí o resultado operacional líquido. E aí quanto que teve de estacionamento, tá? E aí NOI, resultado operacional líquido, mais estacionamento. Boa. E aí detalhado para cada shopping. O que é bacana da gente olhar aqui? Aí tem alguns... Aí a gente tem, né, o laudo de avaliação de alguns imóveis. Perceba, né, esse laudo sai, tá vendo? Ó, ele sai... Só em 2021 saiu 2 vezes, mas via de regra ele sai a cada 12 meses. É por causa disso daqui, tá vendo? Por conta dessa atualização aqui, que a gente não pode usar o PVP para dizer se um fundo de tijolo tá barato ou caro. Justamente por conta disso aqui. Tá vendo? Ó? A avaliação do patrimônio a cada 1 ano. Só em 2021 que a gente teve 2 avaliações. Mas a gente tem aqui, ó, via de regra, a cada ano. Então você fica com o valor patrimonial desatualizado para poder avaliar pelo PVP de um fundo de tijolo. Então, PVP para tijolo não é a melhor métrica, beleza? E aí a gente também tem alguns outros indicadores operacionais, né? A participação em cada ativo, a vacância, né? Então a gente até percebe, e aí tá vendo, ó, desde lá de trás, né? E aí quando a gente pega aqui, né, o
o segundo trimestre de 2024, né, referente a abril, a gente tem uma vacância aqui de 6,7. Deixa eu descer um pouquinho mais. A gente tem uma vacância aqui, ó, de 6,7 no HGBS. Uma vacância bem tranquila, tá? A gente tem, na média ali, esse patamar, a gente tem imóveis aqui com vacâncias mais altas, mas no geral a gente está conseguindo ter uma vacância baixa. E aí, boa. Vamos aqui para o fluxo de caixa. E daí é bacana a gente olhar a questão dos dividendos, tá? Então, um ponto que eu tenho trazido bastante aqui é o seguinte, cara, quanto que tem sido o resultado operacional do fundo, quanto que ele tem distribuído. Por quê? Isso vai te indicar se o fundo está usando caixa ou está preservando caixa com aquela distribuição. Então, se o fundo tem um resultado operacional de 10 milhões, distribui 8 milhões, significa que ele fez um caixa de 2 milhões. Ele guardou 2 milhões como resultado não distribuído. Ótimo. Então, ele pode usar aquilo ali lá na frente para poder pagar um dividendo mais alto, fazer aquela, digamos, aquela compensação no final do primeiro semestre e no final do no final do segundo semestre. Beleza. Agora, se o fundo tem um resultado de 10 e daí ele paga 12 milhões, ele queimou um caixa de 2 milhões. E daí, se o fundo vai sucessivamente fazendo distribuições mais altas em relação ao que ele tem de resultado, isso força o fundo a fazer ali uma gestão mais ativa, força o fundo a ter ganhos de capital para poder suportar o dividendo. Do contrário, o dividendo vai acabar oscilando e isso pode acabar trazendo ali um certo estresse no mercado. Então você tem, por exemplo, alguns fundos que têm distribuído um patamar mais alto de dividendo por conta de gestão ativa, ter grana em caixa, por conta de venda de imóvel, e daí estão pagando dividendos mais altos. HGLG, VISC, são alguns exemplos. KNRI também, tá queimando caixa. Então, alguns exemplos ali de fundos que estão pagando mais alto por conta de terem grana ali acumulada, por terem gestão ativa. HGRU também queimando um caixa ali em algumas ocasiões, tá? E aí eu quero trazer esse ponto aqui para o HGBS, tá? Para vocês verem. Então eu vou pegar 2023 e vou pegar 2024. Então essa tabela aqui, tá? Essa parte aqui da planilha, ela é referente a 2023. Aqui, ó, para vocês verem, ela é referente a 2023, tá? Então o que a gente tem? Em janeiro, né? A gente teve um resultado de 1,82, o fundo distribuiu 1,40. Deixa eu descer um pouco mais para vocês conseguirem ver. Pronto. Então o fundo teve um resultado líquido de 1,82, distribuiu 1,40, ou seja, fez caixa. Aqui, 1,46, distribuiu 1,40, fez caixa. Aqui, 1,41 e distribuiu 1,40, fez caixa. Aqui o fundo subiu o patamar de dividendos, queimou caixa, mas ele já tinha feito uma boa reserva nos 3 meses anteriores, principalmente em janeiro. Daí, na sequência, queimou um pouco mais de caixa, queimou um pouco mais de caixa, e daí o fundo teve um resultado mais alto, 2,30, tá? E daí, de onde que veio isso? Dos aluguéis, mas também teve ganho de capital na venda de fundos imobiliários. Então, o fundo teve uma grana não recorrente que acabou contribuindo aqui no resultado. O fundo teve um resultado mais alto, preservou bastante caixa e subiu o dividendo. Aqui o fundo pagou mais, tá? Teve um resultado menor. E daí o fundo foi fazendo isso, fez aqui, teve um ganho mais alto, pagou um dividendo de R$2, aqui praticamente ficou no 0 a 0, né? 1,99, R$2, praticamente no 0 a 0. Quando a gente olha para 2024, tá? O que a gente observa aqui em 2024? Tá? Então, ó, o fundo, resultado de 1,51, deixa eu descer um pouco mais, boa, resultado de 1,51, fundo anunciou 1,75, fundo deu uma reduzida no dividendo. Só que, olha nesses 2 meses aqui, fevereiro e março, o fundo teve 2,74 de resultado, distribuiu 1,75. 2,87 de resultado, distribuiu 1,75. E aí por quê? Lucro em venda de imóvel. Tá vendo? Ó? Lucro em venda de imóvel. Aqui, ó. Deixa eu subir um pouco. Aqui, ó. Lucro em venda de imóvel. Essa é a linha de lucro de venda de imóvel. Tá vendo? Então o fundo teve lucro aqui e daí ele acabou tendo um resultado mais alto
distribuiu o patamar que ele vinha distribuindo normalmente e fez um bom caixa. Então, o que é interessante aqui no HGBS? Tá? O que é interessante aqui no HGBS? O fundo tem feito bastante gestão ativa. Opa! Boa! O fundo tem feito bastante gestão ativa, principalmente ali com venda de imóvel, mas também tem algumas vendas de fundos imobiliários. Então, querendo ou não, isso acaba gerando um resultado não recorrente satisfatório, alto, e daí ele acaba pagando dividendos mais altos em alguns momentos, mas ele tem feito bastante caixa. Então isso acaba suportando ali a manutenção de um patamar mais alto de dividendo. Beleza? Então isso aqui que é bacana você olhar. Tá, o fundo tá pagando mais do que o que ele teve de resultado. Mas aí, como é que tá o passado? Ele tem feito caixa? Ele tem reserva não reserva acumulada, né? Resultado não distribuído. E aí, como é que tá essa reserva agora? Tá caindo, não tá? Poxa, tá caindo, ó. O fundo vai ter que fazer gestão ativa para poder vender ali e ter dinheiro, ou então vai ter que reduzir o dividendo. Só que isso acaba gerando um estresse no mercado. Então esse é um tipo de documento que vale a pena a gente olhar, tá? Igual eu gravei um vídeo ontem comparando o PVBI com o HGRE. E daí eu tava comparando a questão da alavancagem. No relatório do HGRE aparece ali a alavancagem do HGRE. Logo na segunda página do HGRE aparece a alavancagem, que é o quanto o fundo tem de endividamento em relação ao patrimônio ou ao ativo, né? Algumas gestoras adotam em relação ao patrimônio, outras adotam em relação aos ativos. E aí eu estava comparando com o PVBI, e essa é uma informação que não aparece. Se você for pegar o relatório do PVBI, o relatório gerencial, você não vai ver essa informação ali sobre a alavancagem. Você não tem essa informação. Onde que você encontra? Na planilha de fundamentos. Lá na planilha de fundamentos, nessa parte justamente ali de fluxo de caixa, DRE, na verdade eu descobri em BP, balanço patrimonial. Você vai pegar ali o quanto que o fundo tem de obrigação por conta de imóvel, por exemplo, em relação ao ativo. E aí a alavancagem do PVBI, ela hoje está na casa de 0,25% do patrimônio. É uma alavancagem muito baixa. Muito baixa. Muito baixa, tá? Eu acho que eu até tenho aqui, deixa eu ver se consigo abrir. Esse vídeo vai sair mais tarde, tá? Mas eu acho que eu ainda tenho o documento de base aqui que eu fiz. Boa, tá? Vamos lá. Então, ó, para vocês verem, eu acho que é um ponto bacana da gente comentar, beleza? Então, ó, alavancagem do PVBI 0,25, do HGRE 3,3. Alavancagens bem baixas, tá? A vacância, que é esse número aqui em cima, ó, o PVBI 16,4 e o HGRE 18%. Poxa, vacâncias até num patamar elevado. Sim, estão. Só que como a alavancagem ela é baixa, tá? Isso acaba não gerando muito estresse pro fundo. Porque qual que é o problema? Quando você tem vacância alta em fundos de tijolo, você tem mais espaço vago. Se você tem mais espaço vago, você tem menos receita. Se tem menos receita, tem menos dividendos e mais dificuldade para honrar os pagamentos. Esse é o ponto. Então, se você tem um fundo com vacância alta e alavancagem alta, isso acaba sendo preocupante. Porque, poxa, você tem menos receita, o fundo pode ficar ali mais perigando ali para não conseguir honrar as obrigações. Beleza? Então, é importante você fazer essa análise em conjunto. Poxa, a vacância está alta. Legal. Mas, e aí, como é que está a alavancagem do fundo? Ah, não, a alavancagem está baixa. Boa, então o fundo vai conseguir rodar bem. A alavancagem está alta. Poxa, mas a vacância está baixa. Então beleza. Então o risco ele está mais controlado, né? Porque alavancagem alta com vacância alta, aí realmente é algo perigoso. Boa. Maravilha, galera. Então, vai analisar um fundo de tijolo, olha a vacância, olha a alavancagem, tá? Vacância é um ponto de extrema importância de ser analisado num fundo de tijolo. Inclusive,
É um dos tópicos que estão lá no meu curso de fundos imobiliários. Quem está aí assistindo no Instagram que tiver interesse, é só ir no link da bio, tá? Um curso com 36 aulas para te mostrar como analisar, mostrando o que você precisa saber para analisar e montar sua carteira de fundos imobiliários. Quem está aí no YouTube, o link para o curso está na descrição do vídeo. Galera, e aí um outro ponto que é bacana, tá? E linka com a notícia que eu separei aqui, é a questão de vencimento de contratos. Tá? Tô trazendo uma notícia do RZTR, tá? Da RISA, né? O fundo da RISA, inclusive a gestora, né? A RISA Asset, ela ocupa um prédio que é do PVBI, que é o Vera Cruz 2 na Faria Lima, no finalzinho da Faria Lima. Até gravei um vídeo trazendo essa curiosidade, eu vou postar nessa semana. E aí, o que a gente tem aqui, né? O RZTR, ele prorrogou os contratos de arrendamento. Beleza? Então ele fez ali um ressarcimento dos arrendatários, né? O quanto que os caras já pagaram ali de melhorias nas fazendas e tudo mais. O fundo reembolsou esses caras e prorrogou os contratos. Beleza? Ou seja, o RZTR alongou ali os contratos de arrendamento. E aí é um ponto que a gente sempre fala. RZTR ele é um fundo agrícola, tá? Mas dá pra gente fazer essa dinâmica ali com fundo de tijolo. Grande Magnão, bom dia. Dá pra gente fazer essa analogia ali com fundo de tijolo. Qual que é a parada? Quando a gente tá falando de tijolo, enfim, de fundos que fazem dinheiro com aluguel de espaço, com renda, se você alonga um contrato, você acaba trazendo mais segurança financeira pro fundo. Porque pensa, poxa, você alongou o teu contrato. Tudo mais constante, você tem aquela receita por mais tempo. É igual, por exemplo, eu gosto de trazer essa analogia. Se vocês que estão aí assistindo a live, né? Seu chefe vira para você e fala, ó, fulano, você vai ter um novo esquema de trabalho aqui, tá? E o seu contrato agora vai ser de 1 ano, mas no final desse ano a gente pode renovar, tá? Sem nenhum problema. Então, essa é a primeira situação. Você tem um contrato de 1 ano. Outra situação, seu chefe vira para você e fala, ó, fulano, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um contrato aqui para você de 10 anos, que daí a gente pode renovar lá no final. Onde que você vai ter mais segurança para trabalhar? No contrato de 1 ano ou no contrato de 10? Provavelmente o contrato de 10. Você vai ter muito mais tranquilidade. Você não fazendo besteira, né? Enfim, conseguindo entregar resultado, você vai permanecer no teu emprego. Então essa é a parada quando a gente está falando de vencimento de contratos. Quanto mais longo for o contrato, mais segurança financeira isso acaba trazendo para o fundo. Então você acaba tendo ali mais tranquilidade para pagar dividendos, mais tranquilidade para honrar as obrigações financeiras, tá? Então, prazos longos de contrato trazem mais segurança, tá? Então, é uma notícia sobre um fundo voltado para o agro, não é um FIAGro, é um FII agrícola, mas dá pra gente fazer esse link ali com essa parte do tijolo, tá? A questão do vencimento de contratos. Beleza? Show de bola, show de bola. Então é interessante olhar para esse ponto da questão dos contratos. Boa. E aí separei uma notícia aqui também. Fundo da Suno Asset fecha na máxima após entrar em índice internacional. O SNEL 11, fundo voltado aí para energia limpa, tá? Ele entrou lá no FTSE Russell, tá? Um índice que reúne empresas do mundo todo, é um índice lá da Bolsa de Londres, que daí pega ativos do mundo todo, tá? Inclusive saiu na semana passada, né? Aquele comunicado que os fundos do Credit Suisse estão no índice internacional, que daí poderia ter oscilação de preço e tudo mais, porque ia ter rebalanceamento do índice, aquela coisa toda, né? Então, o fundo valorizou aí depois de entrar no índice. Então, o que é bacana, né? Inclusive, obviamente não olhe esse índice, mas quando você vai analisar um fundo imobiliário é bacana você olhar se ele faz parte do IFIX. Porque
Querendo ou não, claro, você não deve tomar isso como verdade absoluta, mas querendo ou não, quando um ativo ele entra num índice de mercado, é porque de alguma forma ele tem ali alguma relevância para o próprio mercado. Então, o fundo não está no IFIX à toa, uma ação não está no Ibovespa à toa, uma ação não está no IDIV, né, o índice de dividendos à toa, uma ação não está no SMLL à toa, um Fiagro não está no IFIA, que é o índice de Fiagros, à toa, tá? Então, é interessante, quando você tem ali um ativo que está dentro de um índice, querendo ou não, ele tem ali uma robustez maior. Não significa necessariamente que o ativo é bom. Não significa necessariamente que o ativo é bom, tá? Não significa que vale a pena você investir. Não é simplesmente olhar, ver o que está no índice e, vou comprar. Não, mas, querendo ou não, estar no índice já dá ali um indicativo de robustez, beleza? Então, isso acaba trazendo até um pouco mais de credibilidade para o fundo. Boa! Então, o SNEL 11 ele entrou no FTSE Global Act Index, tá? Eu não consegui pegar não consegui pegar a composição desse índice. Eu fiquei pesquisando, mas eu não consegui achar. Eu vou tentar de novo, né? Para ver se eu acho a composição desse índice, para ver lá os outros fundos que estão na carteira. Acho que até um conteúdo interessante para trazer, mas eu não consegui achar. Beleza? Então, a gente tem aí mais um fundo imobiliário aqui da nossa bolsa, indo para um índice internacional, aí somando aos que já estavam lá, como por exemplo os fundos do Credit Suisse, né, que agora são do Pátria. Beleza, galera? Tranquilo? De boa, de boa? Muito bom. Galera, então era basicamente isso. Queria trazer aí para hoje. Então, falamos aí um pouquinho de planilha de fundamentos, falamos aí do índice internacional, falamos aí do RZTR, alguns pontos de análise de fundo de tijolo. Então, live concluída com sucesso, tá? Reforço, quem quiser aprender mais sobre análise de fundos imobiliários, como interpretar indicadores, como montar carteira, convida aí a acessar o link que está na bio. Tem um curso completo com 36 aulas para você aprender a analisar fundos imobiliários, beleza? E quem está aí no YouTube, o link está na descrição do vídeo, beleza? Galera, é isso aí. Tamo junto, vamos para cima, contem comigo. Uma excelente terça-feira. Valeu!